Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Olá! Bem-vindo, bem-vinda a Papo de Música, o podcast que tem orgulho de ser brasileiro, mas que não é xenófobo. O podcast sem preconceito, o podcast de todas as nações, de todos os idiomas, o podcast que sabe, entende, acredita que a arte é feita de intercâmbios universais, que o poder da música é estar acima das fronteiras e que, portanto, a gente não deve ficar fechado aqui apenas no nosso cantinho. Podcast que leu Policarpo Quaresma, mas não como livro de autoajuda. Tanto somos assim que vamos falar de Opera in English. São Paulo teve uma semana aí recente bastante rara, em que estavam sendo encenadas simultaneamente duas óperas do século XX, aliás, duas óperas do pós-guerra, duas óperas da década de 50, e duas óperas em inglês, no Teatro Municipal de São Paulo e no Teatro São Pedro. Mas o que é mais esquisito e impressionante é que a gente até conseguiu achar méritos em ambas as encenações. João Luiz Sampaio, você que sempre viaja, você que tem o inglês até como primeira língua. E com elencos predominantemente brasileiros. Pois é, os elencos eram 99,99% nacionais, né? Veja só, né, nessa terra que tanto desvaloriza o artista nacional, veja o quanto desvaloriza. Porque a gente está falando de duas montagens de óperas que era tudo brasileiro fazendo. Que desvalorização horrível. Vai ver, não eram os brasileiros certos. Não é, eu acho que eram os brasileiros muito certos. Tem gente pintando a cara de verde e amarelo e fazendo coisa muito errada por aí. Eu dei pulo de 2 pulos de 3 pulos, desta vez pulei o muro, quase muro de pular. Eu dei pulo de 2 pulos de 3 pulos, desta vez pulei o muro, quase muro de pular. Quase muro de pular, quase muro de pular. Quase muro de pular. João Luiz Sampaio, você que nunca vê nada, dessa vez você viu, né? Dessa vez eu vi. O que aconteceu? Que foi no intervalo de viagem? É o Nelson, o chefe falou que eu não vejo nada, eu me senti obrigado a sair de casa para assistir dessa vez. E, aliás, vocês, inclusive, tiveram o Luiz Sampaio e Leonardo Martinelli numa ocasião histórica, parecia filme italiano dos anos 70, né? Vocês dentro da casa de ópera e a multidão irada do lado de fora, querendo acabar com vocês dentro do municipal, tal, etc. Teve pé na porta, ali uma crônica tensa de João Luiz Sampaio. Mas e aí, como é que foi essa experiência? Vamos começar então pelo Rake's Progress, que foi uma ópera que aconteceu no fim das contas tão antes que eu não estou lembrando direito, aqui de 12 a 18 de junho, 4 restas. Bom, eu vi a última resta, acho que Isso, ele estava lá. também. Vocês postaram um monte de foto no Facebook e tal. Pô, porque foi um dia que teve uma manifestação ali em frente da prefeitura, em frente do teatro, manifestação pacífica, estava tudo muito bem, só no intervalo é que a coisa descambou ali, né, virou... Até achei que era aquele Aida on Fire, né, tipo, né? Mas não, era manifestações mesmo, né? Mas enfim, vamos falar da ópera? Vamos falar de ópera de verdade, né? Já verdade. gastamos muito tempo com mediocridade aqui no podcast, vamos lá. Vamos falar da ópera. Eu gostei da montagem do Rake's Progress, mais pelo lado musical até do que pela montagem em si. Eu acho que dos trabalhos do Tacla com o Jamil foi o que eu menos gostei, eu acho. Não que seja uma montagem ruim, não é, acho que tem um padrão de qualidade ali, mas eu acho que o Tacla ele fica meio no meio do caminho entre uma montagem mais simbólica e né, tem um lado simbólico muito claro na montagem dele, mas tem também um lado meio de farsa, meio de ironia ali, que eu acho que uma coisa não combinou com a outra e a montagem ficou perdida no meio do caminho. Mas acho que musicalmente foi mais uma realização aí do Jamil com o experimental de repertório. Um bom elenco também, o Chet Shelton como o Tom Rockwell. Opa, eu gostei desse cara. Muito bom. A gente pegou uma resta dele gripado, ele estava saindo de uma gripe. Ó, tenor é que nem goleiro e juiz, né? Mas... Não pode confiar, né? Mas a minha resta ele tava bom, achei. Mas estava bem, enfim. Rosana Lamosa como Anne.
sábio esperandio como Nick Shadow. Opa! Também foi uma esse diabão. Não dá pra dizer que foi uma revelação, porque a gente já sabe o tamanho do sábio, né? O sábio só podia talvez aprimorar um pouquinho a pronúncia inglesa dele. Não que esteja ruim, mas é que a realização vocal e musical já tá para um nível tão alto que se o inglês fosse um pouquinho, né, tava até correto, inteligível, mas se fosse um pouquinho mais idiomático, aí tava perfeito, mas eu achei gigantesco. Muito bom. A Silvia Tessuto fazendo a Baba Turca. A Silvia ela fica mudando a emissão de cabeça e peito, mas aí nesse papel da baba funciona, né? Porque fica uma coisa caricatural, eu achei engraçadíssimo. Adriana Clis como Mamãe Gansa, o Saulo Javan como True Love, André Vidal como Selem e Marcelo Santos, o guarda do manicômio. Ju, o que você achou da ópera? Você que foi no dia do bilhete único para todos, como é que foi? Então, né, justamente, teve até em termos da experiência, né, que o primeiro e o segundo ato na primeira parte, então até ali estava tudo ok, né, então concentrado, ver direitinho, né. Que só para informar o pessoal que está ouvindo, é o corte que, embora a ópera tenha 3 atos, foi feito aqui o corte que o Bergman consagrou nos anos 60, que é depois da segunda cena do segundo ato. O Bergman é aquele cineasta mesmo, dos filmes que você viu. Mas, enfim. E que funciona muito bem também, né, em termos da narratividade, né, de realmente o terceiro ato tem um outro tempo diferenciado dos 2 primeiros atos. Então, eu também gostei bastante, o equilíbrio dos cantores estava muito bacana, em relação até à performance específica da Rosana ali, né, nessa última noite, foi muito legal, ela preenchendo o espaço do teatro de uma maneira muito convincente, um timbre muito bonito, achei ali as especificações do papel funcionou muito bem. Foi, sem dúvida, assim, um dos grandes destaques, uma grande surpresa, junto com o Sávio, mesmo com o nosso tenor aí, o Chad Shelton, também muito legal, apesar, como o João Luiz falou, né, essa coisa, né, tem uma coisa esquisita aí da voz por conta aí da gripe, mas que, né, fácil, né, se passa por cima. E destacar a atuação, já que vocês deram aí esse perfil da atuação das vozes, da experimental, que fica parecendo, é isso aí, a gente é tudo vendido, né? O Jamil sempre põe um dinheirinho na minha conta aí para sempre falar bem, mas é verdade, a experimental fez muito bem o papel dela, e dentro de uma partitura, ela é uma obra muito ingrata, né? Porque ela soa fácil aos ouvidos e é difícil pra caramba de tocar. Né? Ela não é aquela coisa que nem a sagração, que você sabe que é difícil, soa difícil. E pela textura, que é tudo muito exposto também, né? Sim. A coisa rítmica é complicadíssima. Que é esse lado neoclássico, essa escrita cristalina, mozartiana e haydniana, que quando um erra fica muito claro, né? Então, que na escrita do Stravinsky recupera. E foi um baita trabalho, bem dentro dos solos da orquestra. Então, achei que houve uma bela realização, um começo de temporada, apesar de, né, não estar oficialmente na temporada 2013 do Municipal, mas enfim, né, começa com ela. Broadway, né? Tá mal. Foi um belo começo com o pé direito, né? Em relação à montagem do Tacla, teve alguns elementos que eu gosto, né? Mas concordo também com o João, né? De que foi uma opção que funcionou, né? Não vejo o que poderia ter sido além. Tem algumas coisas, principalmente essa questão de com cuidado com o figurino, o figurino no fim das contas ficou um pouco mais estrutural na ideia cênica do Tacla, né? Então do caipirão, enfim, né? O Ray, que nunca muda de figurino a peça inteira. Depois você vê que não é um erro, né? É uma proposta, né? Fazer com que o cara, no fim das contas, que muda ao longo da ópera, cada ato ele é uma pessoa, mas no fim das contas, né? O caracterizá-lo em termos de figurino sempre com o mesmo figurino é uma maneira de se colocar um subtexto ali. Então teve coisas bem interessantes que eu gostei, independente de também compartilhar em parte aí da... Eu acho que a maneira como ele espalha, né, os 2 personagens principais, né, o Tom e a Anne, pelo palco, né, com os figurantes ali, né, vestidos como eles, eu acho que dá um pouco essa multiplicidade, essa ideia de que são várias pessoas dentro de uma só, que é o... Mas eu acho que, pontualmente, algumas cenas funcionam muito bem, como também no final, né, a cena do manicômio eu acho que é visualmente muito bonita, e outros momentos pontuais que são cenicamente e plasticamente muito bonitos, mas acho que no conjunto só é que acho que não tem a fluência dos espetáculos dele. Plasticamente eu não fiquei satisfeito também, achei que faltou contraste, muitas cenas eu achava, você via que a produção tinha grana, que faltava então um olhar orientador um pouco mais apurado, assim, aquele primeiro ato, enfim, eu achei uma produção chapada, sem contraste, sem envolvimento, essa própria opção do que fazer com
O figurino do protagonista foi uma opção para mim que se expandiu ao longo do espetáculo. É um espetáculo de dramaturgicamente, o Alden pôs muita coisa, pôs muita riqueza, pôs muitas camadas que eu acho que estão ficaram muito negligenciadas no espetáculo em geral. Achei musicalmente bem mais interessante do que do ponto de vista visual. E aí não foi por falta de orçamento, para mim foi uma questão das escolhas. Agora, eu ainda vou aumentar, já que o Jamil andou mandando DVD para minha sobrinha, veja como eu sou barato, eu vou aumentar o elogio a ele, que eu não vi o Jamil reger, né? Eu fui na estreia quando o Jamil ficou internado e quem regeu foi o assistente, o Thiago Tavares, já o meu primeiro voto para os Concerto Awards de Maestro Revelação do ano. A gente nunca tinha visto ele reger, nem ouvido ele reger nada. Pegou uma bucha de reger pela primeira vez uma ópera aí, que não é exatamente das mais simples. E se ouve muito bem, tinha uma tensão geral na galera antes, as pessoas vinham comentar comigo antes, agora é aventura, agora é aventura. A aventura foi aventura no melhor sentido. E a gente viu aí, claro, então todos os méritos pro Thiago, que conseguiu conduzir a performance inteira até o fim, sem problema realmente. A gente pode talvez lembrar de uma entradinha outra, mas pelo amor de Deus, isso daí, se fosse o Abado Regendo, poderia ter. E é um mérito dele, é um mérito também pro trabalho que vinha sendo feito. Eu vi assistindo e falava, poxa, mas o Jamil deixa tudo muito ensaiado. Então o pessoal chegou na estreia muito seguro. Então, pra maionese desandar, teria sido muito difícil. Então, o mérito pro menino Thiago Tavares, parabéns por ter feito. Lembro que tinha até uns rumores, o pessoal falava, será que vai reger o Nashville, porque ele conhece essa ópera? Não, fizeram certo, regeu o assistente, que é quem acompanhou os ensaios, quem conhece as escolhas que estavam sendo feitas, e foi heróico. Então, quer dizer, a gente acabou vendo restas um pouco excepcionais da ópera, né? Eu vi o assistente, vocês viram o dia do protesto. Né? E aí é até interessante notar, né? Porque da mesma forma que houve a superação aí com o Thiago, conduzindo aí de surpresa aí uma estreia da resta, né? Na última resta do dia do protesto, né? Até aí tudo bem, estava tendo protesto na frente, pacífico, né? Mas quando deu o intervalo, onde estava muito claro, né? Até me lembro que assim que terminou o intervalo, eu liguei meu celular, 2 mensagens de pessoas distintas, SMS me falando, saiam do municipal, corram daí, né? Isto é, estava bem claro o clima de tensão que estava ocorrendo em torno do teatro, que aquele momento já tinha sido pichado e tal, e de se manter o profissionalismo, a serenidade, tipo, não, vamos levar isso até o final, aí de toda a parte elenco, técnico, musical, dos cantores, dos instrumentistas, de heroicamente ter levado isso também até o final. Então, o Rakes tem uma história bem curiosa, desde a primeira até a última montagem, ele tem uma biografia na versão paulistana dela aí, que, enfim, já entra para a história da ópera aqui do Brasil por conta desses extramusicais. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Bom, o Uberboss fugiu das manifestações, depois ele teve sua semana de João Luiz Sampaio, que ainda será explorado com maior vagar. Mas aí ele fez, vejam bem, olha, quem fez isso foi Nelson Rubens Kunze. Ele foi ao Teatro São Pedro. O que você foi fazer em São Pedro? Tinha reunião lá? Ou... Primeiro, só explicando. Eu queria muito assistir o The Rakes Progress. Sei. Até porque eu conheci a ópera quando a Alzeste fez em forma concertante. E eu achei muito legal aquilo. E acho a ópera muito interessante. Então, estava muito afim de ir. Mas recebi um convite meu de última hora, meio recusável, né? Fui fazer um tripzinho para a Europa. Um bate-volta. Um bate-volta para a Europa e coincidiu com as restas da ópera. Que azar, né? E foi azar. Eu senti por isso, mas enfim, teve algumas compensações. Mas voltei a tempo ainda de assistir com jet lag tremendo a volta do parafuso. E fiz questão de ir, mas eu nem quero comentar muito porque eu ainda estava com o fuso horário meio desnorteado na minha cabeça. Ou seja, ele não gostou nem um pouco. Não. O cara puxou o morroncão nas poltronas de São Pedro. Mas, enfim,
Até fui porque ouvi tantos comentários positivos e falei, poxa, não quero perder essa. Aí depois se arrependeu barbaramente, mas tudo bem, o podcast é Tá pensando plural. em reformular Mas a eu área de quero- colunistas do site depois disso? Não, mas eu vou deixar para vocês comentarem a obra. Eu não fui ver porque eu fiz um bate-volta, mas foi pra Santos mesmo, então não Então, João Luiz Sampaio, você que andou muito calado porque você não via as coisas, agora você foi ver, né? Por incrível que pareça. Já que acho que porque as duas óperas eram em inglês, ele se sentiu em casa. E aí, o Parafuso rodou? Rodou, eu gostei muito, né? Achei como montagem muito mais interessante do que o Rake's Progress. E aí você via que tinha menos orçamento, Menos mas orçamento. plasticamente era muito mais interessante. Muito mais interessante, direção cênica da Lívia Sabag, com cenários de Nicolas Boni, iluminação de Wagner Pinto. O Nicolas Boni que teve que fazer se virar, né? Porque tem um monte de troca de cena no Return of the Screw, é o tempo todo, É né? o tempo todo, né? Você fica o quê? No máximo 5 minutos, né? E muda, né? Mas isso foi muito bem sacado. Então, né? e você tá lá naquele palquinho do São Pedro, Pois é. que não tem por onde correr. Exatamente, você não tem como tirar cenário, né? Onde guardar cenário do lado, enfim. E é muito inteligente, né? Além de ser muito bonito, é muito, as sacadas que eles têm né? para trocar o cenário. É uma que me chamou muita atenção, que eu acho que enfim, tem várias aí ao longo da ópera, mas uma coisa que eu acho que é símbolo dessa inteligência é por exemplo, o papel de parede num dos quartos se transforma na floresta. Porque é um papel de parede, ele é um papel de parede que retrata uma floresta. E mexendo ele, baixando ele um pouco mais, você tira o rodapé da parede e transforma ele numa floresta, transforma ele num bosque. Né? Então, quer dizer, você consegue, com o mesmo elemento, retratar um ambiente fechado e um ambiente aberto. Né? E como esse, foram várias outras sacadas aí ao longo do espetáculo. Simples e criativas. Né? Simples e criativas. E apostando muito no trabalho de também de direção dos cantores, né? Então, sem exageros, são coisas sutis, né? Muito delicadas até, que é uma coisa que enfim, que também a obra pede, né? Que tem um certo tom de mistério, um certo tom Assim, de para você, dito, pra né? você não violentar o original, do James, você tem que manter o máximo de sutileza e ambiguidade possível. Exatamente. Então, acho que isso a Lívia Sabag consegue fazer de uma maneira também muito sutil, inteligente. Acho que é um espetáculo realmente primoroso, assim. E uma coisa que eu acho que que esse espetáculo mostra, e é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo em relação a São Pedro, e o Irineu falou disso no texto dele para concerto, e eu também escrevi sobre isso, que é, na hora que São Pedro faz o repertório que é para ele fazer, né, o repertório que se adequa às dimensões do teatro, enfim, ele funciona, né? O São Pedro não tem que ser programado por gente que vê vídeo do James Levine dos anos 80 e quer fazer o Metropolitan da Barra Funda, né? Exatamente. No momento que você faz o que você tem que fazer ali, o salto de qualidade é impressionante. E musicalmente, você achou que precisava passar um Mercúrio na orquestra? Olha, eu gostei, eu achei O Steven Mercúrio... O Steven Mercúrio foi... vou ter que dar um jeito na orquestra, mas eu acho que tem um trabalho ali de ensaio, de preparação, que você percebe que está acima da média, né? E acima da média do que a orquestra vem tocar. Do que a orquestra vinha tocando, Tem que né? comparar a orquestra com ela mesma para começar. Exatamente, E aí, exatamente. tudo bem que é uma formação de câmara, então estavam os melhores, realmente, né? Isso cresce o nível, mas acho que o trabalho... Mas é justamente isso, quer dizer, talvez seja esse tipo de repertório, esse tipo de experiência que vai dar à orquestra um novo fôlego, né? Vai ajudar a refinar a orquestra, né? Então, mais uma vez, quer dizer, é fazer aquilo que o teatro de orquestra precisa. E a coisa de convidar com inteligência o estrangeiro certo, quando você vai fazer um certo repertório, se você tem alguém que é um pouco específico, que talvez a gente não tenha tradição, se você tem gente especializada que pode acrescentar, pode dar aquilo que os comentaristas esportivos chamam de plus a mais. O assunto agora é esporte. Com o Real Forte, os clubes não estão economizando na hora de buscar estrelas. A lista com as últimas contratações internacionais foi fechada hoje. E você gostou das vozes? Eu gostei muito. Eu vou ler aqui todo o elenco todo aqui. A Luísa Kurtz, soprano. Que canta o tempo todo, né? Super bem, né? Foi super bem, né? Homogênea a atuação, inclusive não caía nunca. Energia e concentração lá o tempo todo. Celine Ambert com Mrs. Rose. Eu acho. Eu sou fã da Celine, todo mundo sabe disso, não nego. Ela sabe?
deve saber. Então fala, eu, Celine, eu sou fã da Celine. Acho que a intensidade dela no palco é sempre uma coisa impressionante. E acho que aqui estava na medida certa. É uma personagem meio dúbia, né? A gente não sabe muito bem qual é a dela. Então, se ele conseguir achar um equilíbrio perfeito, de uma intensidade muito forte, né? Dá um caráter à personagem, mas ao mesmo tempo te deixa um pouco sem saber qual que é dessa mulher, enfim, né? Para onde ela está indo, né? Então, acho que é mais um dos grandes papéis que a Celine coloca na sua trajetória. O Juremir Vieira, tenor, papel do Peter Quint. Gostou, Edna? Quando tinha que deixar, às vezes tem aquela coisa de tenor inglês, tem que deixar a voz meio leve nos falsetes e tal, aquilo era complicado. Mas em compensação, quando vinha a força dramática, porque aí é o fantasma assombrando as crianças, aí eu achei que vinha que a gente tinha ganhos, né? Então é um cantor do mundo real, né? Ele tem qualidades e limitações, sabe jogar com o que tem. Eu não diria que é a voz do papel, mas ele achei que compensou com o resto. Eu achei interessante mostrar o Juremir num ambiente diferente daquele que é o tradicional dele, né? Acho que isso é legal. Bom, a Luciana Bueno fez a Miss Jessel. Gostei como há tempos eu não gostava dela. Achei as cenas dela com a Luísa de uma intensidade assim no 440, né? Nem o 220. Não, a cena no quarto das duas eu acho que musicalmente, vocalmente, cenicamente é um dos grandes momentos do espetáculo. Se eu tivesse que isolar um pedaço do espetáculo e dizer veja isso. Era ali. Bom, dois meninos fizeram o papel do Miles, o Gabriel Lima e o Ivan Marinho, e duas meninas fizeram o papel da Flora, Valentina Safatli e Mariana Silveira. Eu vi no dia da Mariana e do outro menino. Eu vi no dia do Gabriel e da Valentina. Foram bem. Foram bem. Poxa, porque não é simples isso aí também, né? Daí foi feito numa terra lá na Inglaterra, isso tem tradição de menino cantor, coisa que aqui a gente não tem, mas eu acho que escolheram bem as crianças. Sim, e são papéis cenicamente também desafiadores. Então, isso né? foi legal, né? Porque você vê que a Lívia propôs um monte de desafio cênico pra molecada que eles compraram na boa, né? Não é? Realmente são dois papéis importantíssimos, né? Não é que entra, dá uma tentativa e vai embora. Quando eles não estão cantando, eles têm que fazer muita coisa também, né? Pois é, não. Então, é isso, o elenco é isso daí. E vou ressaltar aí do Paulo Henrique Almeida, o solo de piano dele na resta que eu vi, estava muito bem estudado, estava muito bem tocado. Mais um da galera da usina. Então, para falar do Teatro São Pedro, vamos lembrar aqui que a gente começou falando lá no começo da La Cenerentola, a primeira ópera, e que tinha um diretor cênico convidado, né? Aquela fraude. Davide Garatini. E a gente voltar de onde veio. Pois é. E a gente não estava muito satisfeito lá com tudo que aconteceu. E a gente falou, não, vamos ver o que vem pela frente, né? Vem aí A Volta do Parafuso com a Lívia Sabag, tem outras óperas agora também, Jorge Colli, Ronaldo Miranda, Falstaff de Verdi. Então também tem uma coisa de você construir encenações ao longo do tempo, né? E criar uma história mesmo, né? Até para pesar os acertos e os erros. E isso eu acho que é super importante, e o Teatro São Pedro já está fazendo desde o ano passado, né? Sim. E esses acertos, como o Britain, por exemplo, eles apontam o caminho certo, né? Então isso que é legal também a gente refletir um pouco sobre isso, né? Tenor quer casar com soprano, barítono não quer deixar. Isso acontece na ópera italiana. Na ópera do século XX, as histórias são muito mais interessantes e a música pode ser interessantíssima também. A gente viu recentemente o Teatro Municipal de São Paulo e o Teatro São Pedro terem premiados a sua ousadia na hora de programar. Eu acho é pouco, eu quero é mais. Em vista destas considerações, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o idioma indígena Tupi-Guarani como língua oficial do povo brasileiro. É um absurdo, senhor presidente! Muito bem! Agora fala, apoiado! Branca, branca, leão, leão, leão! Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio,
Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto Clássicos Editorial.